Quando pensamos na franquia Invocação do Mal, imediatamente nos vem à mente dois nomes: Ed e Lorraine Warren. O casal de demonologistas católicos ficou mundialmente famoso ao investigar supostos casos reais de possessão e casas assombradas, que depois foram transformados em filmes milionários. Amityville, a boneca Annabelle, o Poltergeist de Enfield. Casos que se tornaram verdadeiras lendas modernas do sobrenatural. Mas por trás da aura sagrada e da imagem de defensores contra o mal, existe uma narrativa muito mais sombria. Um casal envolto não apenas em mistério, mas também em mentiras, manipulações e escândalos éticos profundos. E talvez a história dos Warren não seja apenas sobre fantasmas e demônios, mas sobre como a fé pode ser manipulada, transformando-se em arma para o poder e para o dinheiro. Para entender as sombras por trás da imagem pública dos Warren, é preciso falar de uma figura pouco conhecida, Judith Penney. Pouca gente fora dos círculos de investigação já ouviu esse nome, mas sua história é um fio solto que desmancha o mito de santidade do casal. Judith era uma jovem simples de Connecticut, ainda adolescente, quando conheceu Ed Warren. Ele trabalhava como motorista de ônibus na época e, por circunstâncias aparentemente banais, seus caminhos se cruzaram. O que começou como uma relação de confiança logo se transformou em algo obscuro. Com apenas 15 anos, Judith teria sido envolvida num relacionamento com Ed, um homem já casado, adulto e figura pública no cenário religioso e espiritual da época. Aos olhos de muitos, ela era apenas uma hóspede da família. Mas a realidade era muito mais perturbadora. Ela viveu por anos ao lado dos Warren, dividindo espaço, convivendo sob o mesmo teto, carregando um segredo que Lorraine, a esposa devota e aparentemente espiritualizada, conhecia muito bem. E é a partir daqui que as contradições se multiplicam. Por trás da fachada de caçadores de demônios, havia um casamento repleto de abuso, manipulações e, como Judith conta, uma rotina de violência e mentiras. Judith relata que, anos mais tarde, que chegou a engravidar de Ed e que esse suposto abuso havia marcado profundamente a sua vida. Penney dizia que Lorraine Warren sabia, e não apenas sabia. Segundo os relatos, ela aceitou, tolerou e ajudou a manter o segredo, a fim de preservar a reputação do casal. Aqui já vemos o primeiro choque. Os dois, que se apresentavam como guardiões da fé cristã, viviam uma vida privada repleta de sombras, e a pergunta inevitável surge: como alguém pode combater o mal se convive com ele dentro de casa? Mais do que um escândalo pessoal, esse caso nos obriga a refletir sobre como a sociedade idealiza ídolos espirituais e fecha os olhos para seus pecados mais sombrios. Em seus relatos, Judith Penney foi ainda mais dura. Para ela, o verdadeiro Deus dos Warren não era Cristo, nem a fé, nem a salvação. Era o dinheiro. Ela afirmava que tudo, desde livros até palestras e programas de TV, girava em torno de transformar o medo em lucro. E aqui, a filosofia entra em cena. Se Epicuro dizia que o medo dos deuses foi uma invenção humana para controlar, nos Warren, vemos a aplicação moderna dessa mesma lógica. Eles transformaram o medo em negócio e a fé em mercadoria. Mas não parava por aí. Diversos coautores que trabalharam com o casal relataram um padrão perturbador. Ed incentivava a falsificação de detalhes em seus livros. A frase mais repetida era curta, mas carregada de cinismo. Faça com que seja assustador. Essa orientação resumia a verdadeira essência dos Warren. Não importava se o caso tinha inconsistências, se as evidências eram frágeis ou até mesmo inexistentes. O que importava era que a narrativa fosse assustadora o suficiente para vender. A verdade, nesse contexto, se tornava irrelevante. Ela não era apenas secundária, era descartada. O medo se tornava o produto principal. E quanto mais medo, mais fama, mais dinheiro, mais poder. E aqui entramos em uma das críticas mais duras que a filosofia já fez. Nietzsche dizia que
a fé significa não querer saber a verdade. Essa frase ecoa de maneira assustadora quando pensamos no público dos Warren. Milhares de pessoas acreditaram em seus relatos não porque havia provas, mas porque era mais fácil crer no sobrenatural do que encarar a possibilidade da fraude. A fé, aqui, não foi um ato de esperança, mas de cegueira. Cegueira diante das contradições, cegueira diante das denúncias, cegueira diante da manipulação. O casal sabia disso. Eles compreenderam que o medo aliado à fé poderia se tornar a arma perfeita. A fé é capaz de mover multidões, mas a mesma fé que liberta também pode aprisionar. Quantas pessoas ao longo dos séculos não fecharam os olhos diante de evidências para continuar acreditando? No caso dos Warren, a fé fez com que milhares aceitassem cada história, cada exorcismo, cada suposta manifestação demoníaca, sem jamais questionar. A fé pode ser consolo, mas também pode ser manipulação. E quando deixamos de enxergar a verdade, entregamos a nossa mente, e às vezes até nossas vidas, nas mãos de quem sabe explorar nossas crenças. No cinema, Ed e Lorraine Warren são retratados como heróis. Um casal unido, temente a Deus, pronto para enfrentar as trevas para salvar inocentes. Na vida real, a história é outra. Relatos de abuso, cobiça pelo dinheiro, manipulação de testemunhas e distorção de fatos. O contraste é brutal, de santos caçadores de demônios, para meros humanos cheios de falhas, contradições e, talvez, pecados maiores que os que diziam combater. E há um detalhe que reforça ainda mais essa contradição. Antes de falecer, Lorraine Warren exigiu em contrato que, em qualquer adaptação para o cinema, sua família fosse retratada de maneira idealizada. Isso significava uma proibição explícita. Nada de mostrar traições, agressões, escândalos ou as contradições que cercaram sua vida pessoal. Assim, o público não via os Warren como eles realmente foram, mas como eles queriam ser lembrados. Uma máscara cuidadosamente construída para atravessar gerações. E aqui talvez esteja a reflexão final. Talvez o maior demônio que os Warren enfrentaram nunca tenha estado nas casas assombradas, mas dentro deles mesmos. Um demônio feito de vaidade, de cobiça e de medo da própria verdade. O legado dos Warren está eternizado no cinema. Nas telas, eles brilham como símbolos da coragem e da fé. Mas quando olhamos mais de perto, quando retiramos as camadas de fantasia e marketing, descobrimos que sua verdadeira história nos força a questionar até onde a fé pode ser usada como uma cortina de fumaça. Nietzsche tinha razão quando dizia que a fé pode ser um caminho para negar a verdade. Acreditar cegamente é, muitas vezes, uma forma de recusar o incômodo da realidade. E talvez acreditar nos Warren, como milhões acreditaram, seja um exemplo moderno desse perigo. Não porque eles fossem monstros sobrenaturais, mas porque aprenderam a manipular o medo humano e transformá-lo em lucro, prestígio e poder. No fim, o maior assombro dessa história não é o sobrenatural. Não são os demônios nem as casas malditas, mas a constatação de que o mal pode vestir a máscara da fé, que o verdadeiro terror pode nascer não de espíritos invisíveis, mas de pessoas de carne e osso que aprenderam a explorar a inocência alheia. E agora eu pergunto a você, quantas outras figuras que admiramos como santos ou heróis, na verdade, escondem suas trevas pessoais? Quantos líderes espirituais, quantos ícones da cultura, quantos salvadores não passam de construções cuidadosamente montadas para esconder sua humanidade mais sombria? Esse é o ponto em que filosofia e realidade se encontram. Questionar o que parece intocável, questionar os ídolos, questionar até mesmo o que chamamos de verdade. Se essa reflexão fez sentido para você, inscreva-se e continue acompanhando este canal. Aqui nós não paramos na superfície. Aqui mergulhamos fundo nas contradições humanas, nos paradoxos da fé
e nas máscaras que a sociedade insiste em manter. Porque a filosofia cotidiana nos mostra que, por trás de todo mito, existe sempre uma verdade sombria esperando para ser descoberta.